Boa tarde, crianças! Vamos dando início a mais uma aula. Hoje, nossa aula de português. Iremos estudar o gênero textual conto. Com certeza, vocês já devem ter escutado esse gênero, né? E também, ao ouvir a palavra conto, devem logo ter lembrado dos contos de fada, que todo mundo conhece muito bem. Pois é, nós também vamos falar dos contos de fadas, mas é preciso compreender que o conto ou os contos não são apenas os contos de fada. Existem vários outros tipos de conto que nós vamos aprender hoje. Antes de tudo, é preciso compreender o que é um conto. Um conto é um texto narrativo. Ai, tia, narrativo. O que é isso? O que significa dizer que um texto é narrativo? Significa dizer que ele é narrado por alguém, por um narrador. Esse narrador pode ser personagem ou não. Um texto narrativo conta uma história sobre algo ou sobre alguém. Descreve um personagem, a ação dos personagens, o espaço e o tempo onde acontece a história. Um texto narrativo tem uma estrutura bem característica. Ele possui uma introdução, que é o momento em que os personagens, o local e o tempo onde acontece aquela história são apresentados. É o início da história, é uma pequena descrição sobre o assunto a ser tratado na história. Na sequência dessa estrutura, nós temos o desenvolvimento. O desenvolvimento é o desenrolar da história. São os diálogos dos personagens, os acontecimentos que ocorrem nessa história. Ainda nessa estrutura, nós temos o clímax. Clímax é o momento mais importante e tenso da história. É aquele momento que vai prender o leitor, que vai prender o ouvinte, que o ouvinte vai querer saber mais sobre a história. Ele vai ficar tenso, esperando o desenrolar dos fatos. E a conclusão é o momento em que os conflitos são resolvidos. É a finalização da história. É quando ela vai ser encerrada. Essas são as características de um texto narrativo. Mas, tia, o que é que isso tem a ver com conto? E o que é o conto? O conto é um texto narrativo, ou seja, ele tem todas essas características que eu falei anteriormente. Ele é um texto curto, que nos mostra um conflito ou uma história fictícia. O que é isso, tia? Fictícia? Imaginária, criada por alguém, inventada. O conto possui poucos personagens, por ele ser um texto curto, um espaço limitado, ou seja, ele acontece em um único lugar, e um tempo reduzido. Não é uma história longa que conta anos e anos, não. Ela vai pegar um tempo único e reduzido para tratar aquele assunto. Essa é a característica e essa é a definição de um conto. A palavra conto vem de contar. O conto, como eu já disse, é uma narrativa curta em que são narrados acontecimentos ou situações da vida de um personagem. Nos contos, há um personagem ou alguns personagens, não são muitos, e há um narrador, que, como eu já falei anteriormente, pode ser um narrador que participa da história ou apenas um narrador que narra o que aconteceu. Vocês já sabem que os personagens são os seres que vivem aqueles acontecimentos. Eles podem ser animais, podem ser seres humanos, seres imaginários ou até coisas. Nem sempre em um conto os personagens recebem um nome, mas as suas características são sempre apresentadas para o leitor poder conhecer ele.
Eles podem ser gordos, magros, tristes, valentes, feios, preguiçosos, espertos, bons, maus. Essas são as características que os personagens vão receber em um conto. Os acontecimentos vividos por esses personagens acontecem em um lugar e em um determinado tempo. Mas nem sempre se pode dizer exatamente numa história onde e quando ela se passa. Mas é importante perceber que esse elemento é característico de um conto. O personagem mais importante da narrativa é chamado de personagem principal. E o conto é uma narrativa que apresenta um narrador e é ele que conta aquela história. O conto é dividido em 3 partes. A introdução, que é a apresentação da história, conta o fato inicial, o personagem principal, o local da história. Na sequência existe o desenvolvimento, que apresenta os conhecimentos, os acontecimentos, o fato inicial da história, os diálogos dos personagens e o desfecho, que é a finalização da história. É a solução do problema. Nos contos de fada, a gente escuta o desfecho que diz o seguinte: e viveram felizes para sempre. E é claro que um conto também tem uma intenção, uma função. Qual é a intenção do conto? Qual é a função do conto? Estimular a imaginação e entreter o leitor. Existe também nessa narrativa acontecimentos imaginários que precisam acontecer, que precisam estar presentes, que é o tempo, a ação do personagem, o lugar em que aquela história acontece. Todas essas características são importantíssimas e são visíveis em um conto. Quando a gente faz a leitura, vai ser possível identificar no texto esses elementos. Vamos ver alguns tipos de conto. Existe o conto popular, que faz parte da cultura do povo, como o Saci-Pererê, o Curupira. Existem os contos de enigma ou mistério, que tem sempre um enigma a ser desvendado. Também existem os contos de ação, que envolvem casos policiais e de mistério. Os famosos contos de fada, que vocês já conhecem muito bem, onde aparece o sobrenatural, os seres fantásticos e lugares inimagináveis. Os contos de animais ou as fábulas, onde os animais são humanizados, possuem qualidades, defeitos, eles falam, eles interagem com as pessoas. Pronto, recapitulando o gênero textual conto. É um texto narrativo que apresenta um narrador, personagens, lugar, o desenvolvimento da história. O texto de conto pode ser dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão ou desfecho. E ele traz elementos fictícios, imaginários. O conto sempre vai falar sobre assuntos irreais, coisas que são criadas e inventadas. Então, eu espero que vocês tenham compreendido bem o conto e agora na nossa aula nós vamos praticar com as nossas atividades. Espero vocês no nosso grupo do WhatsApp.